Graça e paz a todos. Que alegria estar aqui com você. Você pode tomar o seu assento. Obrigado por esse carinho, por esta honra. Mais uma vez, eu quero agradecer aos pastores dessa casa, pastor Rogério, pastora Débora. Obrigado pela confiança, pelo carinho. Aos demais pastores também, o meu agradecimento. Ministério de Louvor. Que alegria estar aqui com vocês, um momento tão importante. Nós temos visto tanta coisa acontecendo de ontem para cá, não é mesmo? E nós sabemos que isso tudo é graça e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre cada um de nós aqui. E que nós saímos daqui, como disse o pastor, completamente quebrantados na presença de Deus, diferentes, para vivermos o que Ele tem para a nossa vida. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 15. Êxodo capítulo 3, versículos de 6 ao 15. A palavra de Deus diz assim: Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Se nós olharmos o capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo, nós vamos ver um diálogo muito interessante entre Moisés e o Senhor nosso Deus. Moisés recebendo ali a incumbência de cumprir uma missão muito difícil. Moisés foi chamado pelo Senhor para resgatar um povo que estava escravizado há muito tempo, muitos anos, alguns séculos, várias gerações de escravizados. E nós podemos notar Deus insistindo com Moisés que ele deveria cumprir essa missão, que ele deveria se colocar na posição de alguém que está sendo enviado pelo Senhor para cumprir aquela missão. E também nós vemos o Moisés abrindo a enciclopédia de todas as desculpas possíveis e imaginárias para escapar desse envio do Senhor. Ele usa de todo tipo de argumento. Se você observar capítulo 3 e capítulo 4 de Êxodo, eu não posso. Se eu for enviado, o que eu vou dizer?
chegando diante do seu próprio povo, como é que eu falo para eles? O que eu vou dizer para eles? E depois, como é que eu vou me deparar diante de uma autoridade que era Faraó? Como é que eu vou dizer para ele assim, olha, eu vim aqui porque eu tive um encontro com Deus num lugar e ele se manifestou e ele falou assim, olha, todos os escravos do Egito levem embora que eles são meus, eu quero levar para um outro lugar. Ele apresentou todos os tipos de desculpas para não assumir aquela missão que o Senhor tinha determinado para ele. Mas a verdade é que Deus ele estava insistindo com Moisés, porque ele estava demonstrando uma preocupação muito grande que ele tinha com aquele povo. O Senhor estava dizendo, olha, eu estou preocupado com eles, o clamor deles tem chegado a mim, eu sei o quanto eles estão sofrendo e sendo oprimidos, e eu vou enviar você para mudar essa situação. Deus sabia que Moisés seria esse libertador. Mas Moisés, olhando para si mesmo e para suas próprias coisas, ele falava de sua incapacidade e não queria responsabilidades. Se você olhar o versículo 11 e 12, Moisés diz assim, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Se você olhar já no capítulo 4, nos versículos 13 e 15, Moisés ele sobe o tom da dramaticidade da conversa com Deus. E ele diz assim, por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem, veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem, e eu os instruirei a respeito do que devem fazer. O que Deus estava dizendo para ele assim, Moisés, chega de desculpas. Eu já disse, já te garanti tudo. Chega de desculpas. E nós estamos constantemente arrumando desculpas para não servirmos a Deus como nós deveríamos. Constantemente nós estamos falando que não queremos, ou então Deus ele está insistindo com cada um de nós, como assim ele insistiu com Moisés, para que a sua vida e a minha, a serviço do reino de Deus, possa ser bênção na vida de outros. E paralelamente o Senhor quer nos levar para um outro nível de relacionamento com Ele. Só que nós estamos buscando muitas desculpas para não servir a Deus como Ele deseja que nós o sirvamos. É como uma síndrome, vamos dizer, síndrome de Moisés. Eu não quero fazer esse negócio. Eu não quero cumprir, eu não quero fazer. Mas o Senhor está dizendo, eu quero. E você pode até perguntar, como Moisés está perguntando, quem sou eu para fazer algo assim? O que é que eu posso oferecer para cumprir esse servir de ir por alguém, de ir em resgate a alguém? Você pode também estar questionando como Moisés estava se questionando. Tá bom, e será que vão acreditar em mim? Será que quando eu disser, olha, eu vou fazer, será que vão acreditar em mim? Talvez uma outra pergunta que você esteja fazendo, quando nós estamos aprendendo sobre amar e servir, eu não sei falar. Como é que eu vou dizer? O que eu vou falar? Como eu falo? Mas a verdade é que Deus ele prometeu que falaria através de Moisés e através de Arão. Alguns teólogos dizem que Moisés era provável que ele tinha uma dislalia, que é uma gagueira. E aí a gente sabe que quem sofre esse tipo de situação, esse tipo de problema, quando se vê dentro de uma situação tensa, somente aumenta esse problema. Fica mais nervoso, mas o Senhor queria usar a vida dele. E eu quero trazer para a nossa vida hoje
3 aspectos que nós aprendemos com esse diálogo entre Deus e Moisés, que traz para a gente essa possibilidade de entender que servir é ter mais responsabilidade e menos desculpas. Primeiro ponto que eu quero trazer: nós precisamos tomar para nós a responsabilidade de servir. Quando Moisés, ele é convencido pelo Senhor que ele deve responder e obedecer, o que ele precisa fazer é deixar de lado as desconfianças, deixar de lado o medo, deixar de lado as dúvidas e enfrentar a situação. Porque nessa conversa desses 2 capítulos, o Senhor mostrou, porque Ele não só chamou Moisés para fazer, mas nessa conversa que você vê nos capítulos 3 e 4, você vai ver que Deus ele estava fazendo pequenas amostras de como seria esse processo, e Ele estava dando sinais para que ele soubesse que Deus estaria com ele. Um dos sinais foi quando ele pegou a vara na própria mão e transformou aquela vara numa serpente. Depois ele mancha a mão de Moisés com uma lepra e imediatamente ele sara a mão de Moisés. Então, ele não somente viu o poder de Deus sendo manifestado nessa conversa com Deus, mas ele decidiu assumir a responsabilidade de servir um povo que estava tanto tempo escravizado e falar: bom, eu vou encarar, eu tenho que encarar. Ele não somente viu os milagres, mas ele assumiu a responsabilidade. E nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos viver os milagres de Deus, mas no servir ao Senhor, nós não queremos muitas responsabilidades, porque não é fácil servir. Não é fácil. Os milagres de Deus, eles estão aí para todos nós, são para abençoar a nossa vida e abençoar a vida de muitas pessoas, mas um milagre exige uma responsabilidade da tua parte. Se você quer ver Deus agindo através da tua vida, se você quer ver que o teu serviço ao Senhor e aos teus irmãos, ele é abençoado a ponto de trazer milagres, você precisa dizer: essa responsabilidade é minha. Eu não posso transferir isso para ninguém. E a palavra de Deus, ela faz uma pergunta quando a gente entende isso. A palavra de Deus, ela fala: como é que alguém pode ouvir se não há ninguém que pregue? Como é que poderão crer em alguma coisa que não conhecem? Esse escritor, ele está dizendo: olha, o reino de Deus, ele será expandido, mas para isso você e eu precisamos tomar responsabilidade nesse processo. Uma vida com Deus exige responsabilidade, exige um envolvimento verdadeiro. E então, quando Moisés entende esse processo, ele simplesmente vai. Ele vai. Nos versículos seguintes do texto que nós lemos, nós não vemos nenhuma resposta de Moisés. Não está registrado aí: tá bom, pode deixar, Senhor, que eu estou indo. Vou nessa, muito obrigado. Agora, com todas as informações que o Senhor me deu, eu estou indo. Não. Os capítulos 3 e 4 não registram essa informação. Porque provavelmente Moisés ele ainda estava assimilando o tamanho da responsabilidade que ele tinha que tomar perante Deus. E sabe, muitas coisas na nossa vida tem que ser assim também. À medida que a gente toma a responsabilidade para servir a Deus, a gente não precisa ficar calculando milimetricamente cada passo e como Deus vai fazer. A única coisa que você precisa fazer é: tome parte da responsabilidade do que Deus mandou você fazer e sirva ao Senhor com alegria. Faça. Não fique esperando que Deus ele vai te dar um roteiro completo. Olha, no 24º dia que você decidiu me servir, vai acontecer tal coisa então, ou... Não.
Há momentos em que o Senhor ele fala diretamente e Ele usa os seus profetas para alimentar a nossa fé. Mas Ele não quer essa dependência na nossa vida. Ele quer que a gente creia e dependa totalmente dele. E isso é parte da nossa responsabilidade. E também, responsabilidade também traz para nós o peso de que nós não vamos ficar reclamando do nosso mau momento, ou do nosso problema, ou das nossas circunstâncias, ou do tamanho do desafio que a gente tem que encarar, lamentando como, meu Deus, como vai ser? Moisés lamentou nos pés de quem ele podia e devia lamentar. E depois de fazer todos os seus lamentos e usar todas as suas desculpas, ele foi. Ele não deixou de ir. Deus poderia ter libertado aquele povo sozinho. Deus poderia ter simplesmente do céu bradado uma palavra e todos os cárceres seriam destruídos. Aquele país inteiro poderia ser destruído. Aquele faraó poderia ter morrido ao som de uma única palavra de Deus. Mas sabe por que Deus não quis fazer? Porque apesar de todo o poder, Ele quer que o serviço ao reino dEle seja numa responsabilidade, você e Deus. É você com Deus. Sou eu com Deus. Somos nós com Deus. Ele podia fazer tudo sozinho. E sabe, Jesus quando vem à terra, Ele afirma esse desejo do Pai. Porque ao ir embora para o céu, Ele diz, eu estou indo, mas eu vos deixo o Consolador. E no decorrer dessa conversa com os discípulos, Ele diz, olha, vocês fiquem tranquilos, que em meu nome vocês poderão fazer coisas maiores que eu fiz. E que tipo de coisas maiores que a gente pode imaginar que nós somos capazes de fazer? Você já imaginou você ressuscitando um Lázaro? Mas é esse tipo de poder, esse nível de relação que Deus quer. Mas cada um de nós precisamos tomar parte da nossa responsabilidade. A Bíblia fala, vários homens de Deus, tiveram que tomar grandes responsabilidades. Se você olhar, por exemplo, para Davi, no episódio que ele está de frente com Golias, ele se coloca numa posição de responsabilidade, porque exército ali posicionado, ninguém conseguindo entender uma estratégia possível de enfrentar aquele gigante, porque era um representante de um monte de homens daquele tamanho, de uma família e tudo mais. E aí, Saul oferece ali a sua roupa de guerreiro para ele, e a coisa não dá muito certo, não funciona. E sabe o que acontece? Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou tomar responsabilidade em cima do que o Senhor está falando. Eu vou servir e eu vou fazer. E Davi matou aquele gigante. Elias, quando ele está na caverna, ele argumenta com uma série de desculpas para o Senhor, dizendo assim, olha, não sobrou ninguém, todo mundo adora esses deuses, eu não posso mais fazer isso. Olha, Senhor, para mim já deu, final da linha, pode me promover para o céu, está tudo certo, obrigado pelo tempo que durou. Mas o Senhor fala com ele, é negativo. Você vai em frente. Você precisa ter uma responsabilidade. A resposta de Deus é, olha, tem outros 7.000, Elias, não está só você não. Você precisa seguir. Para de desculpa e tomar parte da tua responsabilidade. Porque tomar parte da responsabilidade nossa abre o caminho para o desejo de Deus, que é me usar e te usar. Todas as vezes que a gente entende o propósito de Deus em nos responsabilizar, é porque Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a minha vida. E nós não podemos impedir que Deus quer usar. Nossa vida com Deus, em tudo vai exigir essa
responsabilidade. Se nós olharmos, tudo que nós fazemos com o Senhor depende de nossa responsabilidade. O plano da redenção, o plano de salvação, também passa pela nossa responsabilidade, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas receber a Cristo é uma responsabilidade pessoal. Não existe reino de Deus sem responsabilidade. Portanto, nós precisamos tomar responsabilidade para servir. O segundo ponto que eu quero falar é que nós precisamos servir de acordo com o eu sou. Precisamos servir de acordo com o eu sou. É interessante como Deus se apresenta a Moisés. Moisés afirma assim para Deus: eu nem sei teu nome. Como é que eu vou chegar diante das pessoas? O que eu digo para elas, se elas me perguntarem? E Deus responde assim: olha, diga que o eu sou te enviou. Quando a gente entende isso, que o eu sou está enviando Moisés, o que Deus está dizendo para ele: olha, nada do que vai acontecer a partir do momento que você toma a responsabilidade, já não será uma responsabilidade direta tua, será uma responsabilidade minha. Você assume a responsabilidade de aceitar o que eu quero, e eu assumo a responsabilidade de fazer o que é preciso ser feito. Assuma a responsabilidade que eu assumo a minha. Moisés entende então que para cumprir esse propósito de Deus, para servir ao Senhor, ele teria que se tranquilizar. Porque ele era tão somente um enviado. E o que aconteceria a partir daí, todas as proezas que aconteceram depois, já estavam garantidas pelo poder de Deus, e não tinha nada a ver com a limitação humana ou com a capacidade de Moisés. Ele estava dizendo: olha, quando você estiver lá, você vai fazer em nome do eu sou. E é um convite que Deus está fazendo para nós nessa noite. Porque a partir do momento em que você se responsabiliza em aceitar o que Deus está te direcionando, a partir daí você precisa tomar uma decisão, que é uma decisão de não querer colocar as tuas mãos onde Deus não pediu para você colocar, de não fazer com a sua própria força o que Deus já disse que não é com a tua força, mas que você se posiciona para fazer em nome do eu sou. Devemos servir de acordo com o eu sou. Toda a nossa força, toda a nossa capacidade, todo o nosso desenvolvimento intelectual, toda a nossa capacidade de aprender, em si mesmo, não pode muita coisa. Mas quando tudo isso é colocado diante do eu sou, tudo se transforma diante dos nossos olhos. Porque é o eu sou que está mandando fazer. Agora, não significa que você não tenha que se preparar. Porque chamados para servir ao Senhor, eles são confirmados também à medida que você e eu nos preparamos para isso. E eu não quero me focar nessa questão de preparação, porque Moisés foi preparado por longos anos, até que ele pudesse ter esse encontro com o Senhor. Eu não quero falar sobre isso, mas a gente não pode deixar de cumprir as nossas responsabilidades de nos prepararmos com excelência e disposição para servirmos a Deus. Ao contrário, tudo que nós conseguimos acumular de conhecimento, de preparação, de sabedoria, deve ser entregue como um presente, como um sacrifício verdadeiro diante do Senhor e dizendo: eu sou, está aqui, usa conforme a tua vontade. Estar confiado no eu sou é reconhecer que para servir nós dependemos totalmente dele.
Não existe serviço no reino de Deus sem total dependência do Senhor. Precisamos depender do Senhor. E claro, o Eu Sou faz uma proposta completamente fora da normalidade para Moisés. E sabe, para servir o Senhor, Ele sempre vai te apresentar uma proposta fora de uma realidade tua. Seja qual for a tua realidade. Se a tua realidade é uma realidade de pouco poder ou de pouca influência, é muito provável que Deus vai te pôr numa realidade de ter que ser um grande influenciador. Porque as propostas para servir ao Senhor, elas sempre são assim. Sabe por quê? Para que mais uma vez fique evidenciado que Ele se responsabiliza, porque Ele é o Eu Sou. E Moisés ouve assim, vai lá e resgata o meu povo. E foi um negócio muito simples, o que Deus pediu para ele. Você se coloca no lugar de Moisés agora. Qual que é o maior país do mundo hoje em termos de poder, de poderio bélico e de dinheiro? Estados Unidos. Esse era o Egito na época de Moisés. E Deus pede para ele, olha, é como se dissesse para alguém aqui de nós, eu falar assim, olha, você vai até os Estados Unidos, procura um tal de Biden e diz assim, o Eu Sou me enviou. Para quê? Eu vim resgatar o povo dele. O Senhor, Ele está pedindo sempre algo completamente fora daquilo que nós somos capazes de fazer, para evidenciar quem Ele é, naquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Sabe? Muitas vezes nós nos frustramos ao fazer algo que Deus nos manda. Quantos de nós não já nos frustramos? Todos nós já nos frustramos de alguma forma. Nos frustramos porque ao sermos chamados por Deus e entendemos que somos capacitados nele, nós confundimos fé com autoconfiança. E aí está o nosso problema. Porque fé não é autoconfiança. Depender do Eu Sou não é autoconfiança. E esse é o grande problema. Porque quando nós pensamos isso, nós nos colocamos assim, olha, ninguém me para, porque olha, agora eu tô que tô. E na verdade, nós estamos colocando a nossa expectativa no lugar errado. E é justamente aí que nós nos frustramos. Porque ou nós estamos confiados em nós, ou então nós estamos confiados numa autoridade, no nosso pastor e etc. E transferimos para as nossas autoridades uma responsabilidade e confiança que deve ser nossa em Deus. Nós jogamos para os pastores, olha, ora aí por mim, porque eu estou com um problema aqui. Não estou dizendo que você não tem que ter a cobertura dos seus pastores, não. Mas o que eu estou dizendo é, não transfira essa responsabilidade se você realmente entende que o Eu Sou te chamou para fazer. Não transfira. As pessoas hoje, existe uma cultura de culto à fé. Sabiam disso? Nós vemos em muitos lugares as pessoas cultuando a fé, ao invés de cultuar o Deus que nos dá fé. Um culto à fé. Olha, se você tiver fé, você pode tudo. Olha, se você tiver fé, você vai mandar que a montanha se dirija ao meio do mar e etc. Mas a fé precisa estar conectada com o Senhor e o agir precisa estar conectado em o nome do Senhor. Nós fazemos nele e por ele, através dele, e é para ele todas as coisas. A nossa autoconfiança é um dos maiores inimigos que nós temos. Existe um ensinamento de um evangelho triunfalista, de uma teologia triunfalista, onde você, quando aceita Jesus, ganha uma capa de um super-herói da Marvel e ninguém pode ir com você mais. Porque você é um super-hero. Existe um tipo de fé que está sendo ensinada assim. Mas nós fomos chamados para ter fé no Eu Sou. E se nós queremos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos depender do Eu Sou. Ele nos chama para essa dependência.
Sabe que a frustração do erro da autoconfiança tem paralisado muitas pessoas. E tem sido muito a desculpa de muita gente para não quererem mais nada. Não querem se arriscar. Servir a Deus é um risco, humanamente falando, um risco eminente que a gente corre todos os dias. Nos relacionarmos com as pessoas é estar disposto a correr riscos. É estar disposto a sofrer tristezas, decepções, mágoas e etc. Mas é também estar disposto a ser curado e tratado por Deus em todos os momentos. Portanto, não se estruture na sua autoconfiança, se estruture na fé, mas se mova, se exponha diante do Senhor, se coloque à disposição de novo, fala, eu sou, eu quero estar contigo, eu sou, eu quero te obedecer, Deus, o eu sou, eu quero colocar a minha vida a serviço de outros, Senhor, usa a minha vida. E ao entendermos isso, Ele vai nos usar. Portanto, não podemos nos esquecer que nós precisamos servir de acordo com o eu sou. E sabe, você sabe melhor do que ninguém o que o eu sou tem pedido para você fazer. Porque se o próprio Moisés não responde que não, e na sequência dos capítulos nós já vemos ele cumprindo o propósito, Deus já vinha falando com Moisés para que ele pudesse cumprir um propósito, para que ele pudesse servir. E você também sabe disso. Você também sabe disso. O Senhor também te chamou. O Senhor também quer ver você servindo. O Senhor também quer que a tua vida seja uma vida entregue de dependência ao Senhor. A gente não precisa questionar, a gente precisa aceitar o que o eu sou tem pedido para você, para mim, para cada um de nós fazermos. Visita aí o teu coração, o teu espírito nesse momento e fala assim, eu sou. Mas mais uma vez o Senhor está falando comigo. Eu preciso fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Eu preciso fazer. Eu não posso parar. Eu não posso deixar. O terceiro ponto que eu quero trazer nessa noite é: o que eu possuo não é desculpa para não servir. O eu sou usa. O que eu possuo não é desculpa para não servir. O eu sou usa. Se você ver no capítulo 4, versículo 20 a 23, nós vemos lá Moisés tomando uma decisão. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés, quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele para que se recuse a deixar o povo sair. E você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar. Mas, uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. Primeira coisa que a gente observa aqui, que no início do versículo 20 fala, levava na mão a vara de Deus. Em nenhum momento do capítulo 3 e do capítulo 4, Deus pega uma vara e fala, Moisés, estou trocando a tua vara por essa. Mas é interessante o que a gente observa aqui, que a própria vara, que é apresentada como a vara de Moisés, na sequência dessa conversa o Senhor fala, a vara é de Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus pega o que Ele tem de mais comum e ordinário e transforma em algo poderoso e que vem do céu. Pega uma simples vara, que era a vara de um pastor, de um homem do campo, que precisava cuidar dos perigos do campo e do deserto. Regiões desérticas têm muitas serpentes e escorpiões, e a vara serve inclusive para isso. E Deus,
ele pega aquela vara. Sabe o que nós podemos aprender disso? Primeiro, Deus valoriza o que você tem mais do que você mesmo. O que você tem na tua mão e você acha assim tão ordinário, tão comum, tão corriqueiro, é justamente isso que Deus quer para usar e transformar em algo poderoso e extraordinário. É o que você tem na tua mão. E sabe, em muitas situações, Deus está provocando incômodos na nossa vida para que a gente obedeça e sirva ao Senhor da forma que Ele quer. E nós temos uma tendência de desvalorizar aquilo que Ele nos deu. E sabe, o que Deus te deu, colocado nas mãos dEle, Ele potencializa e usa isso de uma forma tremenda para cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. O que você tem aí na tua mão? O que é que Deus já te deu? Coloca diante do Senhor. É com o que você tem nas mãos. Não fique esperando um comissionamento do Senhor para que você o sirva com algo extraordinário, um anjo descendo, te entregando uma coisa completamente nova. Grandes ministérios, grandes obras, grandes chamados começam com coisas ordinárias e comuns, mas que atraem a presença de Deus e Deus transforma isso em algo extraordinário e incomum. É com o que está nas tuas mãos. Nas tuas mãos, o que Deus te deu, Ele transforma, Ele amplia a força, Ele amplia o poder de influência com aquilo que Deus te dá. Aleluia. Aleluia. Quando Deus pega essa vara e realiza os milagres diante de Moisés e repete esses milagres diante do faraó, ele estava mostrando que tudo aquilo que ele fala a respeito de cumprir os seus propósitos, ele cumpre. Que ninguém, ao se arriscar para servir o Senhor, vai de fato ficar desguarnecido, vai ficar sozinho e vai ficar diante de situações onde Deus não vai te dar respaldo para que você seja vitorioso em situações assim. Porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Você consegue entender isso? Você consegue entender que tudo que Deus já te deu é suficiente para Ele usar de maneira poderosa? Não existem mais desculpas diante de Deus, porque muitas vezes a gente fala com Deus: olha, Senhor, eu queria tanto que eu tivesse a capacidade e tal. Ou às vezes a gente admira pessoas, a gente admira servos e servas de Deus, e a gente fala: como eu queria ser daquela forma. Mas sabe, o propósito perfeito de Deus para a tua vida foi determinado na eternidade. E na eternidade o Senhor já escolheu a forma como Ele faria as coisas. E o Senhor valoriza aquilo que Ele te dá. E você precisa valorizar aquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos. Deus valoriza o que você tem. E às vezes Ele valoriza mais do que você mesmo. O que é que Deus já te deu e que você tem achado tão pouco? Pois é isso que Deus quer usar. É isso que Deus quer usar para que seja serviço na vida de alguém, para que seja bênção na vida de alguém. Sabe, não há desculpas para viver uma vida na média, que não impacte profundamente a sua família, seus amigos, seu colega de trabalho. Servir é impactar vidas, transmitindo o que Deus tem nos dado, através das ferramentas que Ele já colocou na nossa mão. Você tem nas suas mãos um poder de impactar vidas. Você já recebeu de Deus algo especial, tão profundo e especial, que você pode transformar vidas. O que você precisa é valorizar o que Deus já te deu. E entender que isso é profundo e o que o Senhor quer usar de uma maneira extraordinária.
nós não podemos ter mais desculpas para não avançar de acordo com o que Deus tem para nós. O que é decisivo em tudo isso é a nossa motivação. Se nós fizermos tudo isso para Deus e não fizermos para os homens e mestres dessa terra, nós seremos recompensados por Deus. O que nós fizermos será aceito e o Senhor se moverá de uma maneira tremenda sobre o servir e sobre o entregar para alguém. Segunda coisa que a gente vê aqui, que Deus valoriza o que você tem mais do que você mesmo, mas também nós vemos como Deus nos vê. Deus nos vê com a capacitação que Ele já nos deu para servir, e não como nós nos vemos. Moisés recebe direcionamento de Deus, de tudo que ele deveria fazer. O Senhor, Ele usa a própria vara de Moisés, e todas as maravilhas começam a acontecer a partir daí. E sabe, o Senhor começa a se mover de uma forma sobrenatural e de uma forma que Moisés não imaginava ser possível acontecer. Ele não estava entendendo como Deus estava vendo aquela situação. Nós temos 3 opções de enxergarmos a nossa própria vida. Você tem a opção de ver quem você é a partir do que você pensa de você mesmo. Essa é uma prerrogativa. Bom, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você pode ver também quem você é através do que as pessoas veem a teu respeito. Bom, fulano disse que eu sou assim, que eu faço assim, então eu sou assim. Mas existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva que eu posso ver a minha vida como Deus vê quem eu sou. E essa é uma pergunta que deve estar dentro do nosso coração constantemente. Como é que Deus me vê? Como é que Deus me vê? Sabe como Deus te vê? Deus te vê como o capacitado e preparado para aquilo que Ele mesmo te delegou fazer. Porque nós vemos aqui no texto que nós lemos, o Senhor diz a Moisés assim: quando você chegar no Egito, apresente-se a Faraó e faça todos os milagres para os quais eu te capacitei. Se apresente diante de Faraó e faça o que eu te capacitei para fazer. É dessa forma que Deus te vê. Não é da forma como o Faraó olha para Moisés. Não é da forma como Moisés olhava para ele mesmo, mas é da forma como Deus olhava para Moisés e diz para ele: olha, você já está capacitado por mim para fazer o que eu determinei. Vá e faça. É assim que Deus te vê. É dessa forma. Aquele encontro com Moisés foi tão poderoso que enquanto Moisés estava pensando que Deus estava tentando convencê-lo de fazer alguma coisa, Deus ele estava só eliminando todas as desculpas que Moisés tinha para não cumprir o que Deus queria dele. Porque o que o Senhor espera de nós é justamente isso. Que nós deixamos de olhar para nós como nós nos vemos, mas Ele quer que nós olhemos para nós como Ele nos vê. Um outro aspecto que nós aprendemos aqui é que a nossa maior debilidade é transformada para servir. Moisés disse: eu não sei falar. E o que Deus diz para ele em Êxodo 4, 22 e 23 é: você dirá a Faraó. Como é? Ah, eu não sei falar. Não, tá ok, tranquilo. Então é o seguinte, você vai lá e fala para o Faraó. Você dirá ao Faraó, você dirá. Quem dirá? O que estava alegando que não sabia falar? Exatamente. Não sei se isso te empolga, mas isso me empolga muito.
Porque Deus está dizendo para ele assim: você diz que tem dificuldade para falar, pois então é essa debilidade que você tem, que eu vou transformar para que você possa falar. Havia uma criança que cresceu numa igreja, num contexto de um lar evangélico. Contexto de um lar evangélico. Os pais não podiam ter filhos. E eles eram casados há 6 anos. E durante 6 anos, essa irmã orava pedindo a Deus um filho. Fizeram todos os exames e tudo. E não havia possibilidade dessa criança, de terem um filho. Pois um dia, 6 anos depois, ela está grávida. E tem um filho. Passa alguns anos, nasce o segundo filho. E depois de mais alguns anos, o terceiro. E essa família, ela cresce num contexto de igreja. Os pais serviam a Deus por toda a vida. Um regia o coral da igreja, a esposa cantava no coral da igreja, depois ajudava no departamento infantil e fazia uma série de coisas. E esse filho mais velho, ele tem uma tendência, um talento, uma vocação para a música. E os pais começam a estimular essa criança para que ela desenvolva cada vez mais esse talento. Mas 4 a 5 anos, essa criança já tinha a possibilidade de cantar 3 vozes com o pai e com a mãe. Dado as habilidades, a capacidade que Deus estava depositando sobre essa criança. Mas essa criança tinha muita vergonha, muita timidez de se colocar diante de pessoas, de poder dividir aquilo que havia recebido de Deus. E essa foi a marca dessa criança durante toda a infância, extremamente tímido e resguardando os talentos que havia recebido de Deus. E cresce assim, na adolescência começa a entrar assim, e na adolescência esse menino toma uma decisão e ele ora a Deus e fala assim: Deus, eu não quero mais que a timidez me atrapalhe de te servir. Eu não posso mais ficar preocupado em de ficar pensando de como as pessoas me veem. Eu não posso ficar mais preocupado de como eu mesmo me vejo nessa situação. Eu preciso acreditar no que o Senhor já me deu. E ele toma essa decisão, então. E a partir dali, começa a servir a Deus, a tocar, a cantar e assumir responsabilidades. Assumir responsabilidade de conduzir o grupo de adolescentes, de conduzir o grupo de jovens. E o Senhor sempre trabalhando na vida dele. Mas ele sempre se esquivava de falar em público, de falar para pessoas. Porque ele tinha muita timidez. Ele dizia assim: olha, quando eu me paro eu fico em pé diante de pessoas, eu tenho dificuldade tão grande para falar, eu esqueço tudo que eu vou falar. Porque eu fico tão nervoso, eu não tenho essa possibilidade. Logo no início da juventude, o pastor dele e o pai dele o chamam e falam assim: olha, seu pai está indo para o interior e a pessoa que vai assumir todo o ministério de música da igreja é você. E ele diz assim: vocês estão apostando na pessoa errada. Mas você tem essa capacidade, sim, mas eu sou extremamente tímido, eu tenho medo de falar diante das pessoas, e etc, 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 etc. Era uma grande debilidade. Essa pessoa sou eu. Estou contando a minha história para vocês. Alguém que tinha uma das maiores debilidades de falar para pessoas. Está aqui diante de você hoje, para transmitir algo que Deus tem trazido ao meu coração. Sabe por quê? Porque as nossas maiores debilidades são transformadas para servir. Deus, ele transforma as nossas debilidades. E nós somente precisamos confiar no Senhor para servi-lo e servir as pessoas conforme Ele deseja. Um coração que se entrega e uma postura de não pensar mais que eu sou
o que eu penso de mim mesmo, ou de eu ser o que as pessoas dizem sobre mim. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. E a minha maior debilidade Ele transforma para servi-lo. E o que Ele deseja para a tua vida? O que o Senhor quer para a tua vida? Jeremias 29:11 diz: eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, lhes dar um futuro pelo qual anseiam. O Senhor quer dar para você um futuro como você anseia, servindo na casa de Deus. Portanto, sem desculpas para servir o Senhor. Sem desculpas, sem impedimentos, sem travas, sem exigências. Simplesmente se entregue diante da presença de Deus. O que está te impedindo hoje? Quais são as barreiras que são tão fortes assim que você não consegue avançar? Qual é a sua desculpa oficial? Ou a sua desculpa número 1? Que todas as vezes que alguém, um líder, um pastor, se aproxima de você, te convida para servir, você já tem a resposta pronta.